né? Com licença, sai. Porque está tendo sim uma reunião. Eu estou ali atenta a ouvir o que Jesus tem para dizer, para ensinar, para ministrar. O que o Espírito Santo está me traduzindo, né, naquilo que eu devo fazer. E o que o meu anjo de guarda pessoal está legitimando no mundo espiritual. Como que eu conheci o meu anjo de guarda pessoal? Fomos num culto no Rio de Janeiro, não me recordo, numa cidade da Baixada Fluminense. O nome da apóstola me lembro, mas o lugar não me recordo. E aí, de repente, eu olho, o apóstolo está pregando, eu fui acompanhar o apóstolo está pregando e de repente eu vejo um anjo, assim, tipo um ser, né, um homem, né, forte, grande, com uma armadura muito, muito, muito pesada, nada reluzente, não, algo muito épico, era uma figura épica, né, com aquele, uma veste em cima, uma coisa assim, né, extraordinária. E eu assim, na minha mente, né, eu tô vendo você tá me vendo? E ele sério assim, parado do lado do apóstolo. Aí eu tô vendo você tá me vendo? Né, tipo assim, né, câmbio, você tá me vendo? Câmbio, você tá me ouvindo? Alguém tá na escuta? Aí ele respondeu assim, sim. Aí eu... O lábio, não, só na mente, na mente. Telepático, né? Vamos dizer assim, telepático. Porque eu não gosto de fazer estardalhaço. É minha característica pessoal. Não fala assim, eu tô vendo um anjo. Não. Eu só observo quem faz, mas eu não. Eu tô vendo, eu tô falando, eu sei o que é, mas eu fico quietinha, entendeu? Se disserem para mim, pode dizer, eu digo. Se não disser, não importa para os outros. É minha experiência. Mas essa experiência foi a primeira vez que você viu? Não, já tinha visto, mas não tinha identificado. Dessa vez eu tive coragem de dialogar, ok? Eu via, mas eu não entendia muito bem. À medida que você vai se aprofundando na palavra e vai compreendendo, o Senhor vai revelando, o Espírito Santo vai discipulando ali, no sentido de que, olha, os anjos falavam com as pessoas. Então eles podem falar comigo? Sim. Se você quiser falar com eles, sim. Então vai abrindo seu entendimento. A palavra vai abrindo seu entendimento para compreender esse ambiente profético, né? O ambiente espiritual ou o ambiente aforme, né? Como quem quiser usar. Aí por isso eu fiquei, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu quero que você interaja comigo, né? Para ver se você vai interagir mesmo, sim. Aí eu falei assim, tá bom, como é seu nome? Aí ele disse. Aí eu, nossa. Aí eu, e você veio aqui ou porque você é daqui ou você veio aqui acompanhando alguém? Aí ele olhou pro Alexandre. Eu falei, ai, você acompanha ele? Aí ele, tipo, não respondeu. Como quem diz assim, não tô pra perguntas idiotas, sabe? Aí eu, tá bom, já entendi. Vamos ser dinâmicos, já entendi. Ok, então você é o anjo dele? Sim. Aí eu parei assim, falei, nossa, você já lutou muitas guerras. Eu falei, você teve no tempo das cruzadas? E ele, tipo, muito sério olhando pra mim, como quem diz assim, já disse que não vou responder perguntas idiotas, né? Falei, tá bom. Ah, entendi. Então por que você veio aqui e eu tô te vendo? Aí ele disse assim, olha pro lado direito da entrada da porta da igreja. Aí, quando eu olhei, eu vi várias plataformas de madeira, todas elas com correntes e uns aros grandes, né, de onde fechavam as mãos, né, prendiam, né, as mãos dos escravos. E quando eu vi, eram 3 fileiras de crianças negras escravizadas presas ali. Aí eu falei assim, eu tô vendo. Aí ele disse assim, então, o comando é para que vocês soltem as amarras daqueles que foram escravizados e estão ali. Tá bom. Aí numa das oportunidades, porque Alexandre tem uma dinâmica, né? E aí eu tenho que ficar muito atenta, né? Porque aí nessa hora do ficar muito atenta é assim, ó, Espírito Santo, lembra? A gente nunca tá sozinho. Espírito Santo é o seguinte, olha só, se for para eu dizer depois que terminar a ministração e ele vai orar especificamente, ok. Mas se for para eu dizer enquanto ele está ministrando, porque às vezes nessa dinâmica é quando vem a revelação que vai, né, acontecer o ato ali. Então você me diz.
Aí, de repente, Alexandre fala assim, alguém aqui teve uma visão? Aí eu fiz assim, ó. Aí Alexandre veio e falou, pode falar. Eu falei, eu vi isso, isso, isso. O seu anjo tá aqui, o nome dele é esse. E ele falou que é para fazer tal coisa. Alexandre falou, ok. Ministrou e na ministração fez o ato que soltou aquelas crianças que tinham morrido e estavam presas ali. Então o reflexo da alma delas, o fragmento da alma delas estavam presas ali. A partir desse momento, eu falei assim, uau, agora eu gostei desse negócio, agora eu vou ficar conversando com ele, eu amei. Por que eu vou ficar conversando com pessoas que não querem me ouvir? Eu vou ficar conversando com quem vai me ensinar, né? Por isso a minha dinâmica espiritual, eu invisto na minha dinâmica espiritual por conta disso. Eu acho mais interessante. Aí, de repente, num sonho, eu estava num hospital e vi uma moça que na época era membro da igreja. E ela tinha muitos problemas, né? Espirituais, mas de cunho alma, que ela não conseguia decidir se libertar. Porque tem isso também, né, apóstolo? Muitas vezes nós oramos para que seja liberta, mas se não for uma decisão... Da pessoa, né? Exatamente, a pessoa precisa querer, né? Entender que é necessário para ela e se fortalecer nessa jornada. Libertação todo dia. E aí nós estávamos orando, pedindo para o Senhor mostrar qual era a maneira da gente tratar ela, né? O que a gente podia fazer, ou se não éramos nós, mas que o Senhor então direcionasse para que a gente desse uma direção para ela, para que ela fosse curada. E aí eu tenho um sonho, e aí entro numa daquelas salinhas igual de filme de UTI, e de repente eu olho e tem um ser assim, alto, mas com semblante de homem, né? Eu digo de homem no sentido humano. E a face reluzente, o cabelo branco, mas curto, assim. Mas eu olhava para ele, ele parecia Alexandre, sabe? Mas um Alexandre, assim, muito iluminado, né? Mais alto do que eu, mas Alexandre é mais alto do que eu. E tal, e eu olhava assim para ele e falava, poxa, como é seu nome? Aí ele falava o nome. Aí eu, ai, nossa, então você é um anjo? Aí ele, sim, eu sou. Mas você não pediu? Eu vim aqui te mostrar como é que vocês vão cuidar. Deixa eu te mostrar algo. Aí ele falava assim, olha dentro do quarto, dessa CTI. Aí quando eu olhava, tinha essa moça, que nós tínhamos pedido uma direção, deitada na maca, né? Aí ele falava assim, fica olhando. Aí eu ficava olhando. Falava assim, então ela está em tratamento. Aí ele dizia sim. Aí, de repente, um lençol que estava sobre ela, né, do corpo para baixo, levantava e da cintura para baixo ela parecia um sagitário, um bode, um cavalo, um animal assim. E aí ela dava um salto daquela cama, batia, né, as patas na porta, saía correndo e ia embora. Aí ele dizia assim para mim, entendeu? Aí eu disse, entendi. Aí eu falei assim, então quer dizer que sempre que a gente for tratar de cura, é você que vai estar com a gente? Aí ele, sim, é só me chamar. E ok. Aí eu, Alexandre, eu conheci mais um anjo seu e falei com ele, isso, aquilo, outro. E Alexandre, né, intenso, é mesmo? E isso muitas vezes rende a nossa tarde inteira, porque a gente entra no ambiente e fica ali. Aí, passado um tempo, eu falei, peraí, eu conheço o seu arcanjo, eu conheço o seu anjo. Aí eu falei, e você, que é o meu anjo de guarda pessoal? Eu quero te conhecer também. Você faz favor de se apresentar. Agora eu converso com os dele, eu quero conversar com o meu. Pô, por quê? E aí eu lembro que a gente estava assim no quarto do nosso filho, sentado lá na cama dele, eu e Alexandre conversando, encostado na parede conversando. De repente, apóstolo, eu olhei para a porta do quarto e eu vi como se uma luz fosse entrando. E a luz foi entrando, na hora, eu né, telepaticamente, falei assim, é o meu anjo. Se for, se apresenta para mim. E ele se apresentou e eu vi exatamente como ele é. Né? Aí eu estou te vendo. Agora, professa aquilo que eu vou te pedir para professar. Porque sempre que um anjo, a gente pede para que o anjo se apresente, o mundo espiritual, as trevas notam esse decreto.
E pode ser que um anjo das trevas se apresente e nós, por ignorância, demos autoridade para ele nos discipular. Não. Então o anjo da luz tem que professar o nome de Jesus. Aí eu disse, professa o que eu vou te pedir para professar. Porque se ele é meu anjo, ele tem logo que saber, né? Que ele já está no outro nível, né? E aí, de repente, ele sai assim, dos lábios dele, o nome de Jesus em hebraico, Yeshua. Eu falei, então, agora eu quero saber o seu nome. Ele me disse o nome. Eu falei, então tá. Ele falou, a partir de hoje, tudo que você precisar, me chame pelo nome. E foi assim. Qual é o nome? Não falo. Alexandre fala, mas eu não falo não. O Alexandre falou. Ele fala, eu não falo. Não falo. Não fala aí, pra nós fazer o corte aí. O Não. pessoal gosta disso quando fala o nome. O pessoal ama. Não, mas eu vou dizer, sabe por que posso dizer? Porque quando a gente pensa em anjo, e você olha, né, para os 8 bilhões de pessoas que estão aqui nesse ambiente, né, de experiência material, né, e concreta, precisa entender que o nome do meu anjo de guarda pessoal também vai ser o nome do anjo de outra pessoa, porque são miríades e miríades. Então, quando você fala assim, a tropa de Melahel, que é o nome do meu anjo de guarda pessoal, são milhares e milhares e milhares da tropa de Melahel. De outro fala, mas é igual o meu anjo. Que Não, essa não. é um exército. É um exército. Um exército, né? É isso aí. Entender. É isso aí. Que já teve. Então, apóstolo, é interessante que vocês entraram por esse campo de batalha espiritual. Sim. O chamado de vocês. Ajudaram muitos atos proféticos. Sim. E porque muitos líderes estão presos. Muitos com problemas sexuais, outros com outros tipos de problemas. Você vê muitos escândalos na igreja hoje em dia. Sempre teve, mas parece que está aumentando, né? Vocês que ajudam até pastores também. Sim. Deus já te falou qual é o motivo disso? Muitas coisas, sabe, apóstolo? Mas, assim, a primeira coisa é a questão da religiosidade. Eu vou te dizer assim. Quando a gente vê lá em Gênesis, né? O Senhor diz assim, se unirá o homem a sua mulher e serão um só. Vamos começar por aqui. Então nós estamos falando de que um corpo, né, de átomos e energia, juntamente com outro corpo de átomos e energia, vão se fundir. Essa fusão é algo bombástico, é uma dinâmica, né, espiritual que acontece. Quando isso acontece? Essa fusão acontece no ato sexual. O que é o ato sexual? A santidade. Acontece que lá pelos nossos antepassados e por outros valores que nós fomos, que foi inserido, né, nas nossas crenças, na nossa maneira de enxergar a vida e o mundo, todos diziam que o sexo era inapropriado, que o sexo era pecado, assim como o dinheiro era sujo, né? Foram fragmentos que foram aprisionando a mente das pessoas para que elas não tivessem acesso ao poder, né? Então, a união íntima de um casal é o ato sexual. O ato sexual é a santidade de um casal. Significa que quando o homem e a esposa, ou a esposa e o marido, não se encontram, eles começam a se tornar fragilizados na santidade. Então as pessoas estão jejuando 40 dias na água sem ter intimidade com o marido. Estou falando de relacionamento sexual na aliança do casamento. Então, para não ser mal interpretada, né? Porque, enfim. E aí o que acontece? Precisa de santidade?
que tem que fazer? Tem que jejuar, apóstola? Claro. Tem que orar, apóstola? Sim. E o que mais, apóstola? Se for casado, tem que se unir sexualmente. Por quê? Porque a fusão, desse corpo de átomo com outro corpo de átomo cria uma barreira muito potente. Por que é muito potente? Ela é tão potente que ela gera outro ser. Olha como é forte esse encontro, né? Cria uma barreira contra alguns demônios e principados muito conhecidos, né? Popularmente, o de encantamento, que é a Rainha do Céu, e o dos lunáticos, né? Que é Lilith. E esses tronos, eles estabelecem, através desse distanciamento no altar, é exatamente isso que você ouviu. Para um altar estar em consagração, o marido e a esposa devem ter a sua rotina íntima. Senão eles estão frágeis. Talvez por isso que eles são atacados muito. Não, talvez não, é exatamente por isso. Para não ter relação. Porque daí começa a ficar mais distante, mas aí começa a acontecer o atrito aonde? Dentro de casa. E a casa do sacerdote é o altar. Não é? Porque do jeito que o sacerdote se comporta na minha casa é assim. Do jeito que o meu sacerdote se comporta em casa, ele se comporta no altar. Ele não tem duas roupinhas. Porque para Deus a gente nem usa roupinha. A gente aparece para Deus nu. Então, a roupinha é só uma desculpa para nós, que estamos aqui nesse ambiente. Mas para Deus, ele enxerga através de nós. Nós somos, o que está escrito lá em Apocalipse, o rolo que é aberto e que é escrito dos dois lados e que o profeta vê. Aquele rolo somos nós. É assim que nós vamos ser vistos, nós vamos ser abertos e nós vamos ver, Jesus vai nos ver, de maneira translúcida, vai nos ver por dentro e por fora, né? Então, o que acontece? Começa a ver o quê? A guerra. Primeiro aonde? No núcleo. Mexeu na família, o que vai acontecer ao redor? Vai desestruturar o reino. Então, quando as pessoas querem entender de batalha espiritual, o que elas precisam entender? Eu quero entender de batalha espiritual num nível simples. Num nível simples, assiste um filme épico. Aí você vai olhar lá o rei, a rainha, a corte, os condes que recebem os seus condados. Quem são os condes? Quem é o rei? E por que os reinados caem? Porque a corrupção começa sempre aonde? No leito do rei. É a mesma coisa no mundo espiritual. Os demônios são os mesmos desde a época de Noé. Então eles influenciam a nossa existência, a nossa dinâmica e o exercício criativo que a gente tem aqui para a iluminação da mesma maneira. Então, olha para lá. Então, como que a gente consolida um reinado? Ah, mas meu rei é Jesus. Então, mas ele é rei de reis. Você não quer reinar com ele? Então, Jesus te dá a honra e te dá o quê? Uma terra. Nessa terra, ele te dá o quê? Pessoas que arrendaram essa terra e vão fazer essa terra, vão trabalhar nessa terra junto com você para fazer essa terra prosperar. Essa é a sua função. Se a sua casa estiver desalinhada, a sua terra não prospera. Batalha espiritual. Assiste um filme épico. Quer entender de guerra? Olha dessa maneira. Então, a pessoa que tiver mal na vida sexual não é bom nem fazer batalha. Casal. Né? Não deve. Fazer batalha. Não deve. Tem que resolver isso. Tem que fazer essa batalha primeiro. Tem que se blindar. Então, tem que se santificar, tem que se blindar. Então, como que blinda? Blinda, se unindo, como um só. Tá fortalecido. Entendeu? Aí vai enxergar melhor, vai ouvir melhor. Então, se enxergar, não vai cair no laço. Teve uma ocasião
Nós estávamos fazendo um seminário numa igreja, inclusive na Baixada Santista, aqui em São Paulo. E de repente, assim, uma questão muito constrangedora até, né? Eu olhava para um irmão e eu via um caranguejo pendurado no irmão, né? Assim, torturando o irmão. E eu assim, Alexandre, olha só, eu tô tendo tal visão. Alexandre falou, você teve discernimento? Eu falei, eu já pedi pro Espírito Santo. O que? Ele falou assim, ele tá sendo torturado sexualmente. Então você vai lá, homem trata com homem, mulher trata com mulher. Você vai lá e você trata o rapaz. O Alexandre falou assim, eu não conheço. Eu falei, bom, mas aí já não é uma questão minha, né? Você, depois que terminar tudo, você chama. Eu chamo o pastor e vão orar e tudo mais. Mas você já saiba disso, porque o Senhor me mostrou, ele está sendo torturado. E aí, o que aconteceu? Depois que fez essa entrevista ali com o rapaz, para poder orar e repreender aquilo e realmente libertar o moço que não estava sabendo o que estava acontecendo, né? De repente o moço estava tentando encontrar uma irmã, estava tentando, né? Estava ali na igreja, estava buscando e não estava conseguindo. Então precisava ser liberto de algo que ele não estava sabendo. Na entrevista, né? O moço falou assim, não, eu tenho 38 anos, eu não me casei ainda, moro com os meus pais e eu nada dá certo para mim nessa área. Depois deles orarem, alguns meses depois, o moço estava noivo.